Olá, graça e paz, amados. Hoje nós vamos estudar lá o livro de Isaías, né? Isaías 55, versículo 8 e 9. Vamos meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então vamos louvar e depois nós vamos de palavra. Para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, consagramos essa live, esse momento de oração, de palavra, de louvor a Ti, Pai. Para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome, que é santo e poderoso. Pai, que a Tua palavra venha edificar cada vida, que essa Tua palavra, Senhor, venha afastar os maus pensamentos, venha afastar tudo aquilo que é ruim nas nossas vidas, Senhor, e que nós possamos alcançar os pensamentos de Deus, que nós possamos alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, livra, guarda, protege cada vida que aqui está, Senhor. Protege cada lar, cada família, Senhor. Vem derramando sobre eles a Tua provisão, a bênção, o cuidado e a proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então vamos lá no livro de Isaías, capítulo 55 de Isaías, os versículos 8 e 9 diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, amados. E aqui o que a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor está falando, vejam que essas palavras saem da boca do nosso Senhor Jesus. E o que o nosso Senhor está falando é que os nossos pensamentos não são os pensamentos de vocês, ou seja, eu não penso como o nosso Deus pensa, e também não caminho por caminhos
que o nosso Deus traça para nós, mas, né? Então, os caminhos deles não são os nossos caminhos. Isso quer dizer que Deus, ele pensa diferente de nós e que os caminhos deles também são diferentes de nós. Por isso que nós precisamos estar buscando a Deus. Precisamos estar todos os dias olhando para Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai a não ser através do Filho, através de Jesus. E por isso que o livro de João também diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, para nós termos os pensamentos de Deus, os pensamentos do alto, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. A palavra vigia é muito conhecida por todo cristão, né? Então, vigiar é cuidar para que a minha mente não seja invadida por pensamentos impuros, por pensamentos de derrota, de tristeza, de dor, porque nada disso provém do nosso Deus, né? Deus, ele tem pensamentos altos, né? A segunda parte vai dizer: como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos também são mais altos que os teus pensamentos. Muitas vezes nós estamos pensando que estamos pensando certo, mas na verdade nós temos que peneirar os nossos pensamentos e sempre nos perguntar: será que Jesus Cristo pensaria assim? Será que Jesus Cristo agiria assim? Assim nós estamos avaliando, assim nós estamos vigiando os nossos pensamentos. Porque na verdade os pensamentos negativos, os pensamentos impuros, é uma setinha lançada pelo inimigo, né? E esse pensamento, ele vai gerar um sentimento, né? E por isso que a palavra diz, Provérbios 4:23 diz que nós devemos cuidar do nosso coração, porque os nossos pensamentos, eles vão virar sentimentos, e esses sentimentos, eles vão nos levar a tomar decisões e a agir de maneira diferente do que Deus pensa e diferente do que Deus faz, né? Então, isso também depende muito do que nós estamos vendo, nos alimentando, né? E regando na nossa mente, no nosso pensamento. O pensamento, ele é uma semente, ele vai germinar lá no seu coração. Ele vai brotar sentimentos lá no seu coração. Então, por que a Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso coração, né? E a Bíblia também vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. Então, o que a palavra ensina? Que nós precisamos olhar para Jesus, que nós precisamos ter o caráter de Jesus, seguir os passos de Jesus. Então, não mantenha, né, na sua mente: como é que eu faço para vigiar os meus pensamentos? Por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Quando nós precisamos entender quando que nós temos pensamentos negativos, pensamentos tristes, derrotistas, né? Às vezes estamos começando um projeto, começando algo que sonhamos, que Deus colocou ao nosso coração, e nós já estamos pensando: isso não vai dar certo, porque, né, eu não me acho capaz, eu não me acho bom nisso. Então, esse pensamento não provém de Deus, amados, né? E quais são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus a respeito de nós. O que Ele tem para nós é paz e prosperidade. Então, né, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que nos traz tristeza, dor, sofrimento, nada disso provém de Deus. Pode, em algum momento, Deus permitir você passar por períodos que você passou por derrotas, passou por perdas, por tristeza, por dor, mas você não vai ficar preso nesse ciclo eternamente. Deus vai mudar isso, Deus pode mudar, Deus é quem muda isso. Então pare de pensar que você não vai vencer, que você vai permanecer um derrotado, que você vai permanecer parado nessa estação, parado neste ciclo, amém? E isso nós precisamos sempre vigiar os nossos pensamentos, porque pensamentos de derrotas, pensamentos de tristeza, de dor, de angústia, isso vai atrair espíritos imundos, espíritos que se alimentam desses pensamentos e desses sentimentos. E o inimigo rega essa semente, essa seta que ele lança na sua mente, porque ele precisa paralisar você. Ele precisa deixar você preso num ciclo ou preso numa estação
quando você precisa avançar. E o que Deus diz para você? Esqueça o que se foi. Esqueça a perda, esqueça a derrota, esqueça o sofrimento, esqueça a dor e avance, né? Ore, clame ao Senhor Jesus que tire isso da sua mente, que leve cativo. Jesus Cristo leva cativo todo pensamento que não provém de Deus. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, filhos e filhos amados, né? Que somos herdeiros das promessas de Deus. Então, para nós não tem derrota, para nós não tem tristeza, não tem dor. Para nós o que tem é paz e prosperidade. Nós precisamos alcançar isso. Se o inimigo nos prende, né? Porque a nossa mente é o nosso campo de batalha. O inimigo nos prende na nossa mente, nos levando a ter pensamentos derrotistas, pensamentos impuros, né? E nada disso nos conecta a Deus, porque Deus, os pensamentos dele são do alto, são mais altos. E para nós acessar esses pensamentos, nós precisamos estar lendo Bíblia, precisamos estar de olho nos ensinamentos de Jesus, né? Então, muitas vezes o mundo vai dizer para você, segue o seu coração, né? Mas o coração, ele é enganoso. Então, não segue o seu coração, segue a Cristo. O que Cristo faria nessa situação, né? Lendo a palavra de Deus, você vai ter uma orientação, Deus vai falar com você através da palavra. Jesus vai lhe dar o caminho, o direcionamento, a verdade, vai lhe conduzir à verdade, que são os pensamentos de Deus. Amém? Amém? Então, a nossa dica de hoje é avalie bem os seus pensamentos, filtre bem, vigia com os teus pensamentos, porque o inimigo ele lança setas, né? Setas para nos desanimar, setas para nos paralisar, setas para que você retroceda, né? Para que você fique preso numa estação, para que você não mude de ciclo, para que você não venha alcançar a vitória. Então, vigie os pensamentos, né, negativos, pensamentos de tristeza, angústia. E a terceira dica que eu dou para vocês é entregar o medo, entregar a ansiedade, a tristeza, a dor, tudo isso aos pés de Cristo, né? Para que vocês tenham aquela sensação de paz, porque só Jesus Cristo traz paz para nós, né? E essa palavra está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, né? Para que nós venhamos a receber a paz que vem de Cristo, para que a gente não perca o equilíbrio emocional, né? Porque o inimigo muitas vezes ele quer nos desequilibrar emocionalmente. Então, entrega medo, ansiedade, tudo aquilo que te deixa preocupado, ansioso, né, com medo, porque o inimigo também nos paralisa através do medo, né? Medo de mudanças, medo de ir atrás do novo, medo de começar um novo negócio, medo, né, de começar algo que Deus já falou para nós que é para nós. Então, não fique paralisado por causa do medo, nem por causa da ansiedade. Não se preocupe, coloque tudo em oração, coloque tudo para Jesus, que Ele vai trazer paz ao seu coração, né? Para que você possa caminhar tranquilamente. Então, entrega medo, ansiedade, tudo para Cristo. Coloca aos pés de Jesus, tudo em oração, né? E aqui, uma outra dica que eu dou para você, cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê, né? Os nossos olhos, que são os olhos carnais, também são espirituais, né? Os 5 sentidos espirituais. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos e também com aquilo que nós ouvimos. Músicas, né? Celular, hoje em dia é muito usado o celular, muita música, né? Então, ouça um louvor, algo que edifica, evite as músicas mundanas, porque as músicas nos sugerem, né? Muita coisa. Às vezes, então, nós estamos declarando, porque ao cantar nós estamos declarando, né? Então, declare aquilo que é vida, aquilo que é prosperidade, que é paz, que é amor de Cristo. Ouça louvores, né? Que edifica você, edifica o seu lar, edifica a sua família, ouvindo a palavra de Deus através dos louvores, né? E não ouça músicas mundanas, cuidado com os filmes, com revistas, com celulares, com jogos, tudo isso nós precisamos cuidar, porque aquilo que nós vemos e ouvimos influencia nos nossos pensamentos e sentimentos também, né? Nós temos o exemplo do rei Davi, que ele, ao ver Betseba, né, nua lá do seu quarto, ele teve
pensamentos, né? Começou com um pensamento, ele achou ela muito linda, muito bonita e ele acabou se envolvendo com ela. E disso ele acabou derramando sangue inocente, né? Sangue do marido de Betseba, que ele mandou para a guerra para o homem morrer na linha de frente. E esse pecado na vida dele teve consequências. E tudo então começou por um pensamento, né? Por uma visão que ele estava tendo. Ele viu ela nua. E ele viu, e a partir dessa visão surgiu um desejo, uma vontade do coração dele de possuir aquela mulher. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos vendo e também com o que nós estamos escutando. Porque a música, o louvor, ele mexe com as nossas emoções, né? Então, também tomar cuidado com isso e evitar, né, nos distrair, as distrações, as preocupações, as coisas do dia, né? Nós evitarmos isso, colocarmos tudo sempre em oração. E evitar também as más companhias, né? Porque a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, né? Elas vão mudar ali os nossos pensamentos, o nosso modo de agir. Então, os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus, né? Então, não é que não possa andar com todo mundo, é avaliar quem são as nossas amizades, avaliar se essas amizades estão nos aproximando ou nos afastando de Deus. Amém? Amém. Então, que nós possamos evitar estas coisas, né? E evitar aí todo o pensamento que não vem de Deus, né? Porque muitas vezes o inimigo lança uma semente na nossa mente para que nós venhamos a pecar, para que nós venhamos a alimentar aquilo ali, né? E se nós regamos esse pensamento, ele vira um sentimento. Por isso que nós temos que cuidar também daquilo que brota no nosso coração. Então, que nós não venhamos a regar as sementes do ódio, da amargura, as sementes de maldade, de fúria, todo o sentimento, todo o desejo que não provém de Deus, nós precisamos rejeitar. E começa com um pensamento, né? Então, se nós vamos para a Bíblia, se nós oramos, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós sabemos que os nossos pensamentos têm que ser condizentes com os pensamentos do alto, com os pensamentos de Deus. Então, peça e sempre ore quando você tiver pensamentos derrotistas, pensamentos tristes, pensamentos que já vêm carregados de maldição, de dor, de sofrimento, né? Que Cristo leve cativo esse pensamento, porque isso não provém de Deus. Lembra que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos e que os pensamentos dele são paz e prosperidade para a nossa vida. Amém? Então, fica com essa palavra, que você possa estar, então, entregando, né? Tudo em oração, né? Coloca aos pés de Jesus tudo aquilo que está te preocupando, te deixando ansioso, tudo aquilo que está fazendo você pensar que você é um derrotado, que você não vai vencer, que as coisas não vão dar certo. Lembra que Deus, ele tem paz e prosperidade, amados, para nós. E isso é que Deus tem para nós. E nós não venhamos a ficar presos, né? Ou a tomar decisões e atitudes, porque depois nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões, né? Que as nossas decisões sejam, então, baseadas na palavra de Deus, baseadas no conselho que Deus tem para nossas vidas. Amém? Amém. Então, meditem nessas palavras, Isaías 55, versículo 8 e 9, né? Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus, que realmente Deus pensa muito diferente de nós, né? Mas que nós precisamos buscar sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Então, a palavra de Deus nos ajuda a isso. Então, diariamente, oração e palavra. Amém? Amém. Então, vamos lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita,
mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados, né? Vamos orar porque o Senhor detesta os maus pensamentos, né? E Ele se agrada quando nas nossas palavras e nas nossas atitudes não há maldade, amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, por este momento de comunhão com os irmãos, este momento de declarar a Tua palavra, de orarmos juntos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda pessoa que aqui está esteja vigiando os seus pensamentos, esteja cuidando para olhar para Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que os Teus caminhos venham a ser os nossos caminhos. Não queremos, Pai, sofrer as consequências das nossas decisões erradas, dos nossos pensamentos impuros. Pai, em nome de Jesus, vai levando cativo todo pensamento que não provém de Ti. Vai levando cativo, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que esse amigo, essa irmã, esta mulher, este homem, esse adolescente, este jovem está sentindo, pensando, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos vigiar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traz os Teus pensamentos. Traz, Senhor, por meio da Tua palavra, o renovo da nossa mentalidade. Renova os nossos pensamentos, o nosso modo de agir, de pensar, Senhor. Que a Tua palavra venha nos transformando, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a seta na mente, eu repreendo toda a batalha na mente. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra tudo que não vem de Deus. Caia por terra todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, todo pensamento derrotista, negativo, impuro. Em nome de Jesus, seja levado cativo agora. Que nós possamos proteger o nosso coração, porque dele procede as fontes da nossa vida. Os nossos pensamentos são gerados sentimentos. E a partir disso, as nossas decisões são contaminadas. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós decidimos, Senhor, que seja por meio da Tua orientação, que seja por meio das Tuas direções. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem, Senhor, nos limpa, nos purifica de tudo que não provém de Ti. Em nome de Jesus. Que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos e que os nossos caminhos sejam os caminhos de Cristo, que é o caminho que nos leva à vida e à verdade. E a verdade, ela prevalecerá. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, vigia aí, né, varão? Vigia, varão, com esses pensamentos aí, né? Não fica pensando que Deus te esqueceu, não fica pensando naquilo que você perdeu, porque o que Deus vai trazer para a sua vida não se compara àquilo que já foi, amém? Então, não esqueçam, olhem para a frente, olhem pelo que está por vir, porque Deus tem preparado coisas incríveis e maravilhosas, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Faça o possível, o impossível Deus vai fazer. Então, tenha pensamentos positivos a respeito de tudo que você for fazer. Pense que tudo dará certo se você ler a palavra, se você orar e colocar nas mãos de Deus. Coloque sua vida, coloque tudo nas mãos de Deus, para que Ele lhe dê a direção, né, que você deve seguir. Para que você siga os caminhos que Deus quer, para que você pense do modo como Deus quer que você pense. Amém? Amém. Então, vigie e orem, porque o inimigo ele está a todo momento, né, procurando a quem tragar. Então, a palavra do Senhor, ela nos alimenta e ela é nossa força. Amém? Amém. Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.